Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uns novos recursos do Olama, que é esse aplicativo para rodarmos modelos de inteligência artificial localmente. Eu já abordei no passado, porque é um projeto que eu acompanho bastante, e recentemente, aí, acho que semana passada, eles lançaram uns novos recursos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. Então vamos lá, aqui no site oficial do olhama.com nós temos essa página principal que, instalando essa última versão, nós vamos ter duas novidades. A primeira é uma interface. Então o Olama ele sempre tinha que rodar através do terminal. Agora ele tem uma interface gráfica para fazer a utilização, que nós veremos. E a outra grande novidade é uma parceria que eles fizeram com a OpenAI para disponibilizar um modelo do ChatGPT para rodarmos localmente. Então, se você vier aqui em Models, repara que nós temos essa opção agora, GPT OSS, que é uma inteligência artificial da OpenAI. E essa inteligência artificial ela está sendo distribuída em dois modos, a de 20B e 120B, no qual essa 20B ela é mais básica, então provavelmente é o que a maioria de nós vamos conseguir rodar aí em nossos computadores. Porém, se você tiver um computador com muita memória e bastante poder de processamento, você pode até utilizar essa versão de 120B, que é bem mais avançada e dá um suporte bem legal. Então aqui tem algumas informações sobre ela, aqui a interface gráfica que nós veremos e é o que nós iremos testar. Além disso, eu vi que agora eles também têm um modo turbo, no qual você pagaria uma assinatura mensal e você usaria esses modelos. Se não me engano é só o do ChatGPT, o 120B que está disponível. E aí você consegue usar esse serviço aí na nuvem e acessar localmente. Também é algo ainda um pouco experimental, mas é uma ideia interessante também. Então vamos lá, para nós testarmos esses dois novos recursos, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter a última versão do Olama instalada. Então, se você já tem o Olama instalado, você pode clicar aqui, né, em Olama e verificar se existe alguma atualização, pois ele sempre exibe aqui que uma atualização está disponível. Caso você ainda não tenha instalado, você vem aqui em olama.com, clique em Download e faz o download para a versão do seu sistema operacional. Então, para Windows, ele vai baixar um arquivo exe e com isso só executar o arquivo e fazer a instalação sem nenhuma dificuldade. Para macOS é a mesma coisa, a única restrição é que tem que ser esse macOS Monterey ou superior. Eu não tenho muita certeza se ele funciona nos chips Intel, mas nos chips ARM com certeza, onde você terá melhor performance. E aqui também ele vem com um arquivo .dmg, basta fazer o download e executar e você já terá acesso a ele. E ainda existe a versão para Linux que você pode instalar com este comando. Eu não cheguei a testar no Linux, não tenho muita certeza como que essa interface funciona. Até agora eu só instalei no Windows mesmo. Então fiz aqui o download, né? Tem que ter o Windows 10 ou superior e faço a instalação. Uma vez feita a instalação, você pode vir aqui, né, nessa barrinha do Windows e você verá o ícone do Olama. Clicando nela, você pode vir aqui em Open Olama. Então, abrindo ele aqui, você tem esta interface disponibilizada para nós agora. Aqui você
terá a listagem de todas os modelos suportados pelo Ollama. Talvez você pode até continuar instalando pelo PowerShell, do modo como nós fazíamos anteriormente, que era, se eu pegar um exemplo aqui, seria executando, né, esse Ollama Run, caso o modelo não esteja listado no aplicativo e você deseja, mas os principais modelos eles estarão aqui na interface gráfica neste drop-down. E para fazer uso dele é muito simples, basta você selecionar o modelo que você queira, que no meu caso eu quero testar o ChatGPT e eu vou testar esse 20B porque eu sei que o meu computador não vai conseguir rodar o 120, pois ele tem 32 GB de memória, que eu diria que é o mínimo recomendado para rodar este modelo. Este de 120, se não me engano, tem que ser acima de 64 GB de memória. Então, eu vou selecionar este meu modelo e caso você selecione o modelo pela primeira vez e digite uma mensagem e ele não esteja instalado, a própria interface vai fazer o download antes de executar, né, o processamento. Então o download ele acaba sendo automático. Se eu quiser aqui o code Llama, se eu digitar uma mensagem enviar, se ele não estiver disponível no download, basta aguardar que ele vai fazer o download para você. No meu caso, esse ChatGPT, o 20B, eu já tenho instalado, então ele já vai funcionar diretamente. Essa interface é bastante simples, mas ele tem aqui uma opção de settings, né, configurações, no qual ele permite fazer um link de uma conta. Não tenho certeza ou a necessidade disso, talvez mais para o modo turbo de assinatura, mas para uso assim simples, não tem necessidade de fazer nada. Tem esse recurso para expor ele na internet, mas também não tem interesse, eu vou usar aqui localmente. Aqui é onde você deseja armazenar os arquivos dos modelos, então eu coloquei o meu aqui no meu Drive D com o Llama Modules, então você pode personalizar. Aqui ele tem um recurso chamado Context Length, que basicamente, como ele define aqui, ele determina quanto de conversação que o modelo ele vai se lembrar. Então, quanto maior você definir aqui, mais ele vai ser efetivo. Porém, tome cuidado, pois eu fiz alguns testes aumentando aqui e ele foi muito rápido, utilizando muito mais do que os 32 GB de memória que eu tenho. Então, mantenha inicialmente aqui em 4K e dependendo da análise você pode tentar avançar um pouco mais. Um outro recurso legal dessa UI é que ele agora aceita arquivos, tá? Você pode colocar um arquivo PDF, imagens ainda não é aceito, mas arquivos ele aceita, e aí você pode fazer perguntas em arquivos. Eu tive um pouco de problema com arquivos também, pela limitação dos meus 32 GB de memória. Eu coloquei um arquivo PDF e ele acabou com a memória rapidamente e não conseguiu processar, mas ele suporta. Se colocar um arquivo PDF aqui, ele vai aceitar. Então, para nós testarmos o nosso modelo, eu vou deixar ela aqui do lado, o chat, e eu vou abrir o meu gerenciador de tarefa, que eu recomendo para nós fazermos uma análise de execução. Então nós temos aqui a performance, a CPU usando pouca CPU. Aí nós temos memória, então ele está usando atualmente 6.4 GB e 32. A CPU está usando bastante da GPU, desculpa. E o disco ainda está não muito. Então,
Vamos fazer o seguinte, eu vou digitar uma mensagem aqui, eu vou fazer uma pergunta, o que é o Arduino, uma vez que a gente fala bastante de Arduino nesse canal, e para o que ele serve. E eu vou fazer o envio, nós vamos analisar o que ele faz. Então você repara que a primeira pergunta ele vai carregar o modelo em memória, então será bastante provável aqui de nós vermos a memória ter um pico de utilização. Você vê que ele está fazendo a leitura do disco D, que é onde eu tenho o meu modelo. Então ele vai ler os dados do arquivo na primeira pergunta e vai adicionar em memória. E uma vez que ele carregar aqui o disco, você vai reparar que a GPU e a CPU elas tendem a ter um pico de utilização para o processamento. Então a primeira pergunta sempre vai demorar mesmo até que o modelo seja carregado em memória. E aí na sequência, as próximas perguntas elas serão mais rápidas. Então ele está aqui pensando, que ele ainda está carregando o modelo. E o que eu gostei desse chat GPT é que ele mostra o que ele está pensando antes de dar a sua resposta. Então daqui a pouco, quando ele começar a processar, você verá o que eu quis dizer. Então vamos aguardar aqui um pouco e ver quanto tempo ele ainda leva para carregar o modelo. Nós já estamos aqui em utilização de 10 GB de memória. Em outros testes que eu fiz, ele chegou até a uns 16 GB de utilização. Por isso que o 32 acaba sendo recomendado, pois se ele chegar no limite e você tiver 16, ele vai começar a dar umas travadas. Então vamos aguardar aqui um pouquinho até ele começar o processamento. Bom, aqui então ele já, você vê que o disco caiu drasticamente, ele terminou. E olha que legal aqui o que ele fala que ele está pensando. Então essa não é a nossa resposta, mas ele está falando quais são os princípios que ele está usando para criar a resposta. E agora então ele está digitando a resposta para nós. Então vamos ver. No final ele deverá falar. Até ele falou que ele pensou por 16 segundos. Enquanto ele termina de montar, só para passar aqui para vocês, eu estou utilizando o Intel Core i7 10ª geração de 2.9 GHz, ele tem 8 cores e 16 threads. A minha GPU é uma NVIDIA GeForce RTX 2060 Super com 8 GB de memória. E você vê que o computador ele acaba sofrendo um pouco. E aqui a memória, como eu disse, ele chega que ele bate os 16.5 GB. Portanto, se você não tiver pelo menos 32 GB de memória, você provavelmente terá problemas para rodar este módulo. Então, aqui ele terminou. Bom, ele está escrevendo. E essa interface é muito legal, ele tem a formatação, ele retorna o resultado de um modo muito interessante. E ele fala aqui do jeito que nós precisamos mesmo. Fala do Arduino, que é em termos práticos, microcontrolador, porta USB, software Arduino IDE. Como eu disse, esse aqui é o 20B, ele não é o mais preciso, mas ele vai conseguir responder bastante coisas de modo bastante efetivo. Que força para que ele serve, né? Em educação,
laboratório de eletrônica, instalação interativa, robótica. Grande força vem do baixo custo, comunidade ativa. Ele está ainda falando como começar, falando que o Arduino Uno é o modelo mais popular. Então ele vai até ensinar aqui a fazer um exemplo, provavelmente. Ele até consegue gerar código se você pedir para ele. Aqui ele vai gerar código. Ele vai ensinar a fazer um Olá Mundo no controlador. Está escrevendo aqui, né? Um setup, pino mode 13, que é o LED interno do Arduino. E aí ele vai acender o LED por 1 segundo, apagar o LED. Então ele vai ficar piscando o LED da placa a cada 1 segundo. E a interface é muito legal, formatação, ó, tem a opção aqui de copiar o código, resumo. Então você vê que esse recurso, o Olama, ele está, na minha opinião, extremamente interessante, um projeto que está crescendo muito e está cada vez melhor e mais acessível para todos nós. Claro que nós temos esse problema de que teremos que ter um bom poder de processamento para conseguir executar esse tipo de inteligência artificial, mas é algo que continua muito interessante. Então eu queria compartilhar isso mesmo, esses dois recursos. Espero que você tenha gostado, faça o download e comece a utilizá-lo aí também. Eu te vejo então num próximo vídeo. Até lá!